A Juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da temática da adoção internacional. Iremos ver temas relacionados com a autoridade central e as entidades mediadoras. Iremos focar também em que consiste o reconhecimento das decisões ao nível da adoção internacional, os efeitos dessas decisões e a questão relacionada com o conhecimento das origens do adotado. Em termos gerais, diria que a autoridade central existente nos moldes em que atualmente existe em Portugal foi instituída pelo diploma relativo à adoção que, em termos nacionais, foi publicado em 2015. Nele se prevê, portanto, as regras de funcionamento, as competências da autoridade central portuguesa e numa dessas competências é relacionada com as entidades mediadoras, cujo funcionamento depende da fiscalização e aprovação da autoridade central. Portanto, poderão assim existir entidades mediadoras certificadas e aprovadas pela autoridade central que possam receber os pedidos dos candidatos a adotantes e reencaminhá-las para a autoridade central. Essas entidades mediadoras devem ter autonomia em termos de pessoal e recursos financeiros, devem estar vocacionadas para estas matérias da infância e juventude e ter por foco, no âmbito da sua atividade, aquele que é o foco desta legislação toda, que é o superior interesse da criança. Cumpre aqui salientar que a atividade mediadora não autorizada neste âmbito se encontra tipificada como crime. Portanto, só entidades mediadoras aprovadas e certificadas é que podem ter intervenção no âmbito da adoção internacional e, através delas, podem ser dados os passos que eu mencionei até agora, desde que reencaminham tais pedidos para a autoridade central, com já todos os requisitos verificados, de forma que a autoridade central dê o seu aval à situação que está em apreço através dessas entidades. Quando se constitui o vínculo da adoção através da autoridade central, portanto, em países que tenham ambos autoridades centrais, ao abrigo da Convenção da Haia, as decisões que constituem o vínculo da adoção têm, pois, eficácia automática, não precisam de ser reconhecidas, como já mencionei, e também poderá acontecer relativamente a países que estabeleçam contato no âmbito da adoção internacional como Portugal e, como já disse, não tenham aderido à Convenção da Haia, mas tenham convenções bilaterais, desde que as normas imperativas que regem o Instituto da Adoção em Portugal e os quais se encontram impregnados do espírito da Convenção da Haia sejam nesse âmbito respeitados e, nesse caso, reunidos todos os requisitos que a lei prevê a nível nacional a propósito da adoção e cumpridas todas as formalidades que asseguram os direitos fundamentais da criança sujeita à adoção, também essas decisões terão eficácia vinculativa em Portugal sem necessidade de revisão. Relativamente à criança que é adotada, cumpre aqui salientar que os efeitos da adoção internacional são em tudo ou quase idênticos aos da adoção nacional, pois que se levantam outros problemas para além daqueles que se suscitam ao nível da adoção nacional, que se prendem nomeadamente quanto à questão da nacionalidade, e aí se a criança tiver uma nacionalidade diversa da nacionalidade dos adotantes, terá de ser estudado relativamente à legislação de cada país, em que termos é que se preserva ou perde a nacionalidade ou que se adquire a nacionalidade do casal adotante. Portanto, terá de ser visto caso a caso em função das leis pessoais aplicáveis. Relativamente aos restantes efeitos da adoção, em termos de adoção nacional e internacional, são equiparadas, quer quanto ao apelido, quanto relativamente ao nome, quer relativamente ao vínculo da filiação que se constitui, quer relativamente aos contactos que, em princípio, não irão manter-se com a família biológica, a não ser que haja interesses ponderosos da criança que justifica a manutenção
do vínculo relativamente a um ou outro elemento. Portanto, quanto a essa parte da eficácia, dos efeitos da constituição do vínculo da adoção, não há diferenças substanciais. Portanto, e o objetivo é sempre o mesmo, o do superior interesse da criança, que é acautelado em qualquer uma dessas situações. Levanta-se também o problema do direito da criança a conhecer as suas origens. Já vimos no âmbito da legislação da adoção nacional que esse direito deve ser assegurado e que as entidades que intervêm no processo de adoção devem preservar durante 50 anos todos os elementos que permitam que a criança, quando o possa fazer ao abrigo da lei aplicável, possa ter o acesso às suas origens. Poderá haver situações em que, apesar da lei estabelecer um limite etário para a criança poder ter acesso a esses dados, poderão acontecer circunstâncias excepcionais que justifiquem até um conhecimento antecipado, nomeadamente por razões de saúde. Poderá ser necessário, por exemplo, estudar o DNA da família biológica para se perceber de que doença padece em concreto ou de que distúrbios padece em concreto determinada criança, e nesse caso, excepcionalmente, poderá até antes do limite etário que a lei prevê para a criança ter acesso ao conhecimento das suas origens, poderá ser facultado esse conhecimento se, por razões imperiosas, o superior interesse da criança assim o justificar. De resto, o processo de adoção internacional também é secreto. Também se preserva o segredo da identidade dos adotantes e dos adotados, dos adotantes e da família biológica, dos pais biológicos. Tudo se processa em termos equiparados ao da adoção nacional. O maior problema será o da conservação dos elementos relativos ao conhecimento, que permitam o conhecimento das origens pelo adotado pelas autoridades centrais, o que implicará, obviamente, uma colaboração muito acentuada entre as autoridades centrais dos países intervenientes na adoção internacional, portanto, do país de acolhimento e do país de origem, que devem assegurar, portanto, que esse direito seja de facto exercido e, como tal, deverão prever mecanismos de preservação de todos os documentos e elementos necessários ao exercício desse direito pelo adotado durante o tempo que é considerado, ao abrigo da lei nacional, o adequado para assegurar o exercício efetivo de tal direito. Penso que, relativamente à temática da adoção internacional, esgotamos em traços gerais e, no essencial, as questões que se podem levantar nesse âmbito. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.